Olá, um feliz e um abençoado sábado para você e toda a sua família. O desejo do meu coração para você. Hoje eu vou começar o vídeo de uma forma diferente. Eu quero agradecer aqui algumas pessoas que de certa forma têm entrado em contato com a gente. Lá do Rio de Janeiro, eu quero agradecer a Maria das Graças. Muito obrigado, Maria das Graças, porque a gente está podendo sempre se falar. Obrigado, um abraço para você. Obrigado também, Raquel e Renata, duas irmãs que estão sempre assistindo com a gente também. Obrigada, Raquel, obrigada, Renata. Receba o meu abraço e a certeza de que eu tenho orado por vocês, tá bom? Quero agradecer também a Regina. Regina, um abraço. Você está também nas minhas orações. Muito obrigado. Muito obrigado também a Rose e o seu Sérgio. Um abraço gostoso para vocês. E tenha certeza que eu estou orando por vocês, tá bom? Muito, muito obrigado. E recebam vocês aí o presente sabático que Deus está enviando para vocês. Lá de Juiz de Fora também nós já temos algumas pessoas e eu quero agradecer a Início. Obrigada, Início, um abraço gostoso. Qualquer dia desse a gente vai dar um jeito de dar uma chegada aí na sua casa para matar a saudade, tá bom? Ana Lúcia, você também, muito obrigada. Eu tô com saudade de você e eu tenho orado muito por você. Sábado que vem a gente envia abraços e agradecimentos para outras pessoas. Por hoje nós vamos abrir a palavra de Deus e considerar o presente sabático que Deus está enviando para você neste sábado. Receba aí com carinho, assista e compartilhe. Obrigada. A mensagem que Deus está enviando para você, esse presente sabático, tem por título 3 pais sofrendo uma dor igual. Quem são esses pais? Por que eles estavam sentindo dor igual? Qual foi a circunstância que levou tanto sofrimento, tanta dor, tanta lágrima para o coração desses pais? Vamos abrir aí o livro de Lucas, no capítulo 15, e você depois poderá ler até o verso 32 e você vai apurar realmente todo o conteúdo dessa história. Mas inicialmente nós vamos começar aí no verso 11, onde diz que um pai tinha 2 filhos e um dos seus filhos, o filho mais novo, chegou perto dele e disse: "Ô pai, dá para mim aí a parte da herança que eu tenho direito, porque eu quero ser independente. Eu vou para uma outra terra e eu vou administrar os meus bens." A dor no coração daquele pai já começava, porque o pai bem sabia o que estava por detrás daquela decisão. O pai sabia que o filho estava querendo, na realidade, fugir daqueles preceitos, daqueles conceitos religiosos, cheio de amor, cheio de zelo, que o pai vinha passando para os filhos durante toda a vida. Mas o filho agora queria experimentar uma outra vida, ele queria novas experiências. E o pai então, partindo, dando para o filho a herança de que ele supunha que já tinha direito, o filho então, depois de alguns dias, tomou todos os seus pertences e pegou a estrada. E enquanto o filho saía, o pai olhava com os olhos lacrimejantes, o peito doendo e fervoroso em oração, já pedindo as bênçãos de Deus para aquele filho. Sabe, o filho estava distanciando, mas o pai procurava se aproximar de um outro pai, buscando força e proteção para o seu filho. O pai, voltando então às suas atividades, com o coração já cheio de saudade, continuando a orar pelo filho, foi cuidar dos seus trabalhos. Mas aquele pai nunca esqueceu do filho. Enquanto isso, o filho gastava tudo que tinha em mãos, com os amigos, com as mulheres, com os prazeres deste mundo, e não foi difícil
ele se vê de repente sem dinheiro e sem amigos. E ainda sobreveio àquela terra uma fome e os amigos simplesmente desapareceram. Aquele jovem, aquele moço agora que queria aproveitar a vida, que queria viver aquilo que ele ainda não conhecia, de repente ele se viu sozinho, sem amigos, sem lugar para ficar, e nada mais ele encontrou do que um serviço para cuidar de porcos. E disse que a fome naquela cidade era tão grande que aquele menino, aquele moço, sentiu o desejo de comer as bolotas dos porcos. O pai, então, orando, continuando pedindo a Deus a proteção para o seu filho, ansiava receber de volta o seu filho. Mas nos diz aqui no verso 17 e 18 que faminto, que sem nada, aquele filho agora tomou uma decisão: levantar-me-ei e irei ao encontro do meu pai. E aquele jovem fez isso, e aquele jovem tomou a estrada de volta. E ao chegar nas proximidades da sua fazenda, o pai de longe viu quando alguém vinha vindo cansado, pálido, vagaroso, e o pai identificou naquele homem o filho que estava voltando. Sabe, o pai reconhece o filho de longe. Mesmo que este filho esteja maltrapilho, mesmo que este filho tenha caído no mais fundo lamaçal, mesmo que ele volte sujo, fedido, o pai sempre reconhece o filho. E nos diz a palavra de Deus que o pai, olhando de longe, reconheceu o filho que se aproximava, e ele correu, e ele abraçou, e ele beijou aquele filho sujo e fedido, e ele deu ordem para os seus empregados: vai, busca uma roupa nova para o meu filho. E ele, tirando o anel do dedo, colocou novamente no dedo do seu filho. E ele quis dizer com aquele gesto: você ainda é o meu filho. Eu nunca esqueci de você. Eu sempre orei pelo seu retorno. E o pai abraçava, e o pai beijava, porque é isso que o pai faz. Sabe, se você está distante do seu pai, não importa se você esteja sujo, não importa se você esteja fedido, não importa se você tenha convivido no meio dos porcos, o pai recebe você de volta com abraço e com beijo. O pai ainda tem você como o filho amado. Sabe, o pai preparou uma festa para receber o filho de volta. Mas o filho mais velho não estava compreendendo muito o porquê tanta festa, tanta alegria, tanta recepção com aquele que tinha abandonado e gastado toda a fortuna que lhe tinha colocado nas mãos. Mas o pai, dizendo para o filho mais velho, no verso 24 aí do capítulo 15 de Lucas, diz o seguinte: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijarem. Sabe, Deus reconhece que você, filho, está distante, que você estava morto, mas Ele é capaz de ressuscitar você. Ele te dá vestes novas, Ele põe a aliança, o anel de compromisso no seu dedo, porque você rompeu esse compromisso com o pai, mas o pai nunca rompe o compromisso com o filho. O pai está sempre disposto a abraçar e receber de volta. Volte, filho, para o seu pai enquanto ainda há tempo. Vamos falar agora um pouco sobre o outro pai, que por uma circunstância diferente estava sentindo também a dor da separação do seu filho.
E esse relato está aí no livro de Gênesis, no capítulo 37, que tem por título José vendido pelos seus irmãos. Você que já leu a Bíblia, você conhece um pouco mais da história, mas você que ainda não leu, eu aconselho, leia aí os capítulos 37 até o 42 e você vai ver o sofrimento, a dor de um pai, o luto de um pai por causa de um filho que supostamente estava morto. Mas os versos destes capítulos narra a história, e tudo isso começou por causa da inveja. Tudo isso começou porque o pai demonstrava um carinho especial pelo filho mais novo, o filho da sua velhice, e os irmãos que já eram rebeldes, e os irmãos que já não eram dotados de bondade, eles então odiaram esse irmão mais novo e o rejeitava constantemente. E nos diz no capítulo 37 que aos 17 anos o pai pediu a José para ir ao encontro dos seus irmãos e levar alguma coisa para eles comerem, porque eles estavam pastoreando. E aquele jovenzinho, aos 17 anos, obedeceu ao pai e seguiu para ir ao encontro dos irmãos. E quando já distante ele viu os irmãos, ele não sabia o que estava no pensamento e no coração dos seus irmãos. Vejamos a seguir. E José, obedecendo ao seu pai, foi ao encontro dos seus irmãos, que não o receberam com amor. Muito pelo contrário, o agarraram, arrancaram a sua capa e o jogaram em um poço. O desejo do coração deles era matar o irmão, mas por interferência divina eles não fizeram isso. Passavam por ali mercadores, compradores de escravos, e José foi vendido como escravos. E pegando aquela capa, matou um animal, sujou a capa de sangue e enviou para o seu pai, dizendo: encontramos essa capa suja de sangue, porventura é a capa do nosso irmão? Teria uma fera o comido? Que dor, que sofrimento daquele pai, que angústia, quanto aquele pai deve ter chorado. E aqueles irmãos mantiveram aquela mentira, e anos se passaram, e aquele pai agora sofrendo de dor, enlutado, tendo o filho vivo sem o saber. Mas Deus transforma a desgraça em bênção. Deus transforma a miséria em bênçãos. E Deus quer transformar também a sua miséria, a sua história de dor, de sofrimento. Seja você filho, seja você pai, Deus quer transformar a sua história e derramar bênçãos. Foi isso que Deus fez na vida daquele velho pai e na vida daquele filho que foi arrancado dos braços do pai e levado para longe. Circunstâncias diferentes os separaram, mas a dor e o sofrimento do pai era muito grande. Vejamos o que Deus fez por este pai. No capítulo 46, depois do pai descobrir que José estava vivo e que era governador do Egito, Deus providenciou o reencontro daquele pai. E nos diz o seguinte, que José aprontou o carro e foi ao encontro do seu pai. Enquanto seu pai vinha com a comitiva junto com seus irmãos, José se antecipou e foi ao encontro do pai. E diz aqui no verso 30 que Jacó, abraçando o filho, ele disse o seguinte: agora eu já posso morrer em paz, porque já vi a face do meu filho. Que reencontro! Quanto amor daquele pai, quanto sofrimento daquele pai por ter
visto o seu filho arrancado dos seus braços, mas agora Deus abençoou o pai e abençoou o filho. Sabe, Deus quer que você volte para os braços do pai. Deus quer ver você abraçado pelo pai. E Deus, como é pai, criador dos céus e da terra, quer abraçar você e quer trazer você de volta para junto dele, para o lugar maravilhoso que ele tem preparado, para o conforto do lar paterno, que é as mansões celestiais. Deus hoje também sofre, porque muitos filhos estão distantes. E eu quero dizer para esses filhos, volte para o Pai, porque Ele está de braços abertos, pronto a receber você de volta. Muito obrigado por você ouvir essa mensagem. Muito obrigado porque você vai compartilhar. E um abraço gostoso. E até sábado que vem.